Vamos lá, galera! Vem comigo, aula de literatura, certo? A gente vai estar falando sobre texto, texto literário e texto não literário. Foi? Olha aqui. Primeiro tem que entender o que seria texto. Texto é aquilo que vai ter canal comunicativo, vai ter comunicação. Como assim comunicação, professor? Olha só, tem o emissor. O que o emissor faz? Ele manda uma mensagem. Manda mensagem para quem? Para o meu receptor. Então aqui, ó, nesse papo que a gente está tendo, eu estou sendo o emissor, você está aí na tranquilidade da sua casa, está recebendo essa mensagem e se tornando quem? O receptor. Então isso daqui é o que a gente vai ter como texto. Peraí, professor. Então várias coisas são textos. Por exemplo, uma imagem pode ser um texto? Sim, uma imagem pode ser o texto. Olha só, quando eu coloco isso daqui para você, o que você entende quando vê? Que é proibido fazer alguma coisa. Tem alguma coisa escrita aqui? Não, não tem nada escrito. Mas a gente tem o emissor, a mensagem e o receptor. Então a gente tem texto? Pô, temos texto. Então você está entendendo que texto é aquilo que tem interação comunicativa. Então uma imagem pode ser um texto, sim. E a gente vai definir o que é texto agora da maneira escrita, na maneira literária e não literária. Olha aqui, ó, nosso primeiro. Texto literário é aquele que vai usar as normas e os recursos da literatura. E o que é literatura? Literatura é a arte da escrita, é a arte das palavras. Então a gente vai usar o quê? O lado artístico do texto, o lado bonitinho, o lado florzinho, amorzinho do texto, certo? Olha só nessas características. Uma linguagem artística, emotiva. A função o quê? Função da linguagem. Nosso foco nesse ponto daqui do canal comunicativo. Função poética, foco na nossa mensagem. E função emotiva, foco em quem? No nosso emissor. Então é a maneira como esse emissor transmite o seu sentimento e a maneira como essa mensagem é transmitida. Então essas duas funções são características do texto literário. Foi? Olha aqui agora. Texto imaginário, porém real. Se você inventa um texto que ninguém vai ler, cagando para ele, vai ter interação? Claro que não. O receptor vai ser anulado. Então vou ter texto? Não. Então mesmo que você goste, Crônicas de Nárnia, 50 Tons de Cinza, o que for, tem que ter aquele toque real. Aquele toque que vai mostrar o cotidiano, vai trazer você para o texto, certo? Então mesmo que crie um texto imaginário, ele tem que ter esse toque real. Para você ter quem? O receptor. Ter texto sempre. Então a gente tem linguagem conotativa. Pô, o que é linguagem conotativa? Você sabe isso desde a infância, desde pequenininho, lá da ceia da sua tiazinha. O que é linguagem conotativa? É linguagem criada. Ó, ser de criado. E no nosso caso vai ser o quê? O contexto criado. Agora, ele também vai ser subjetivo. O que é subjetivo? Vai mexer com a emoção. E esses dois pontos daqui, você tem que ficar de olho sempre, porque cai no seu concurso perguntando justamente isso. Porque ele vai fazer um comparativo. Comparativo, sim, vai comparar o texto literário com o texto não literário. E o que é o texto não literário? É aquele que tem uma linguagem informativa, explicativa, que tem que ter uma utilidade para quem? Para o meu receptor. Então eu vou focar em quem nesse texto? No receptor. Então ele não pode inventar, ele tem que ser útil para o receptor. Foi? Qual a nossa característica? Real e informativo, tá aí tranquilo, sem interpretação, porque ele vai prisar a informação, ele vai focar em passar para você o que você quer. Começa lá daqui, é uma linguagem não literária que eu quero que você passe. Então tem que ter essa interação com você, receptor. Foi? Impessoal, textos normalmente na terceira pessoa. E aqui, ó, olha a nossa comparação, ó. Aqui é conotativo, texto literário. Denotativo, texto não literário. O que é o denotativo? D de dicionário. D de Deus. É o sentido real.
Então ele pegou denotativo por sentido de texto não literário, texto real. E olha só outro comparativo. Enquanto aqui é subjetividade, aqui vai ser o quê? Objetividade. Aqui é emoção, aqui vai ser o quê? A razão. Antônimos, certo? Então, ó, comparação direta entre os textos. E vem em concurso assim. Esses dois tópicos aqui, então, finais, eles vão estar em destaque justamente por isso. Porque quando vier um texto literário e não literário, você fica tranquilo. Porque numa das alternativas vai aparecer o quê? A linguagem conotativa e a denotativa, ou a questão subjetiva ou objetiva da linguagem. Isso vai estar na questão. Então, olha só agora, hein? De olho na tela, para você ver o exemplo sobre isso. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos, recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pela calçada. Volta para mim. O que a gente está lendo nesse texto? A gente está entendendo o que ele está passando, certo? É um texto onde a nossa linguagem é a mais real possível. Ele está informando sobre aquilo. Então é uma linguagem o quê? Conotativa ou denotativa? Pô, você sabe, você já entendeu. Linguagem denotativa, linguagem real. Certo? Agora olha só, nosso segundo exemplo. Vamos lá, próximo. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era o homem. Volta para mim. Agora esse texto 2, do que ele está falando? Está falando igual ao texto 1, porém a linguagem agora, você tem que interpretar, você sente a emoção do autor. Opa, ele está focando no emissor, é a emoção, texto conotativo. Ele cria um contexto novo para falar sobre o exemplo que a gente usou lá do texto 1. Então, olha só, o texto 1, linguagem não literária, tranquila, no amor. Texto 2, linguagem literária. E é assim que vai vir na prova, comparando os textos. Você conseguir identificar isso. Quando ele está sendo de linguagem denotativa, passando uma informação real, e uma linguagem conotativa, passando uma informação de uma maneira mais rebuscada, de uma maneira literária, usando o quê? Normas da literatura. Então você entendeu com esses dois exemplos que texto literário e texto não literário podem ser usados para fazer o mesmo conteúdo, porém são apresentados de formas diferentes. Foi? Então vamos continuar com nossa questão de literatura, certo?